Você conhece o fato de que alguns elementos da mitologia grega, relatados na Ilíada de Homero, têm suas origens em eventos reais do final do Império Hitita? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As origens e a importância do Império Hitita. A maior parte do território da atual República da Turquia está na sua porção asiática, na região da Península da Anatólia. A região é continuamente habitada desde o período Neolítico e sítios arqueológicos como Ascali Hoyuk, Kaletep Derezi, Satalu Huyuk, Nevali Sori e Göbekli Tepe estão entre os assentamentos mais antigos do mundo. Os idiomas remanescentes de origem semítica, indo-arianos e caucasianos meridionais, assim como os registros do idioma luvita, que está extinto desde o primeiro milênio antes da Era Comum, indicam uma intensa troca cultural em toda a Península da Anatólia. No quarto milênio antes da Era Comum, os acádios tinham um entreposto comercial chamado Canese, próximo à aldeia de Kultepe, na parte central da Anatólia. E posteriormente, no final do terceiro milênio antes da Era Comum, os assírios fundaram uma colônia chamada Karun. Os hatitas eram um povo assentado desde o Neolítico na região, possivelmente remontando a 6.000 antes da Era Comum, e foram possivelmente os fundadores da cidade de Wilusa, por volta de 3.000 antes da Era Comum. Esta cidade foi conquistada posteriormente pelos hititas e finalmente os proto-gregos chegaram à região e rebatizaram a cidade como Ilion, a lendária cidade de Troia descrita na Ilíada de Homero. O sítio arqueológico foi descoberto pelo arqueólogo alemão Heinrich Schliemann no ano de 1870. Assim como Wilusa, outros assentamentos hatitas prosperaram e há registros de comerciantes assírios ainda no segundo milênio antes da Era Comum, com especial destaque a cidade de Nese. E quando houve a expansão do Império Acádio entre 2400 a 2150 antes da Era Comum, muitos assentamentos hatitas foram conquistados e incorporados ao primeiro império do Oriente Médio. Foram os hatitas que fundaram também a cidade de Acusa, por volta de 2000 antes da Era Comum. Os hatitas deixaram registros nos quais referiam-se a si mesmos como Ati, e possivelmente, por extensão, sua principal cidade pode ter recebido o nome de Atusa. O sítio arqueológico da cidade está localizado a 200 quilômetros a leste da atual cidade de Ankara, atual capital da Turquia. Entre os anos 2000 e 1700 antes da Era Comum, a região recebeu ondas migratórias de povos indo-europeus, entre eles luvitas, palaitas e hititas. Estes povos, principalmente os hititas, adotaram o idioma e a religião dos hatitas, e os hititas ascenderam socialmente dentro da sociedade hatita. Desta forma, em meados do século XVIII antes da Era Comum, a cidade hatita de Kussara era governada por uma corte hitita. Neste contexto, ascende ao trono o rei hitita chamado Anita, que ainda muito jovem participou da conquista da cidade de Neza, para onde transferiu posteriormente a capital hitita. Com o crescimento do seu poder, enfrentou em batalha o rei hatita Piusti, da cidade de Atusa, o derrotando e conquistando a cidade no ano de 1715, antes da Era Comum. Em decorrência deste fato, foi escrito a Proclamação de Anita, o primeiro documento escrito no idioma hitita, cuja autoria é atribuída por tradição ao rei Anita. E outra consequência foi o estabelecimento do controle hitita nas três principais cidades da Anatólia neste período, surgindo também uma dinastia de regentes
cujo primeiro governante reconhecido é o próprio Anita. Cabe neste momento um parágrafo para deixar claro que o povo Atita estava na Península da Anatólia desde o período Neolítico e o povo Hitita invade a região durante as ondas migratórias no final do terceiro milênio antes da Era Comum. Embora a pronúncia no idioma português seja muito parecida, trata-se de dois povos diferentes, sendo os altistas autóctones quando os hititas invadem a região. Assim, os hititas se tornam os governantes da Anatólia no ano de 1650 antes da Era Comum. Neste período, o rei hitita Tabarna moveu a capital de seu império para Atusa e adotou o nome de Atusilli I. Expandiu seu império, conquistando regiões do reino Amorita e parte da atual Síria. Os hititas introduziram na região o uso de charruas de guerra, carroças puxadas por cavalos, com um condutor, um arqueiro e um lanceiro. Substituíram a escrita hieroglífica dos hatitas pela escrita cuneiforme. Em seu comércio exterior, em especial com os assírios, faziam dois registros, um para o comprador e outro para o vendedor, protegendo assim a parte hitita do negócio, que recebia uma cópia do contrato em seu próprio idioma. Com a corte em Atusa, o Império Hitita cresceu e se tornou uma das grandes potências da região, rivalizando com os micênicos, a Babilônia e o Egito. O evento mais conhecido envolvendo o Império Hitita foi a Batalha de Kadesh. Os registros datam esta batalha no 5º ano do reinado de Ramsés II, o que pode ser cronologicamente situado por volta de 1300 antes da Era Comum, com uma margem de erro de 20 anos. O Império Hitita e o Império Egípcio, ambos em expansão, acabam por colidir. A tese mais aceita é de que os ânimos se acirraram devido à ambição de ambos os impérios de exercer influência sobre a Fenícia, que já tinha um histórico de escaramuças, perda e ganho de porções de territórios de um lado ou de outro. Desta forma, Ramsés II comandando 20 mil homens e o rei hitita Muatal II, que era parente de Atusilli III, com cerca de 23 mil homens, se encontraram próximo à cidade de Cádiz ou Kadesh, onde se deu o confronto. Não sabemos dizer o resultado preciso da batalha, sendo possível um empate. Em decorrência disto, foi assinado um tratado de paz que recebeu o nome de Tratado de Kadesh, o primeiro documento deste tipo na história da humanidade. Ambos os líderes voltaram a seus respectivos reinos, reivindicando a vitória. Em seguida, Muatal II e Atusilli III lançaram o Império Hitita em uma guerra civil, que enfraqueceu o Império, sendo atacados pelos frígios em seguida pelos cimérios. A partir de 1200 anos antes da Era Comum, as costas da Anatólia foram ocupadas, conquistadas e colonizadas por gregos eólicos e por gregos jônicos. A presença grega nas costas da Anatólia dá origem a muitos dos elementos descritos por Homero em sua obra A Ilíada. Um exemplo é o reino da Frígia, um reino que realmente existiu, mas que é tratado na obra de forma fantástica. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras Troia e suas ruínas, do arqueólogo alemão Heinrich Schliemann, e a obra do arqueólogo turco Ekrem Akbugal, As Civilizações Hatitas e Hititas. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia essa curiosidade, em especial os elementos mitológicos que são inspirados em fatos reais e que foram introduzidos na Ilíada. Eu vou deixar na tela final um card de um outro vídeo que você goste e uma playlist completa de vídeos relacionados a este. Muito obrigado a todos, até a próxima.